Terça-feira da sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, de 14 a 21. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, a paz esteja com você que nos acompanha pelo canal oficial da Obra de Maria no YouTube, no WhatsApp e no Instagram. Hoje, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comecem e terminem todas as nossas obras. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra de hoje quer nos levar a uma compreensão plena da ação de Deus por meio da inteligência da fé. No episódio dos discípulos de Emaús, Jesus os repreende por não compreenderem que os acontecimentos bíblicos formam uma unidade, como uma verdadeira sinfonia composta por diferentes atos. A história de Noé, apresentada na primeira leitura de hoje, assim como tantas outras do Antigo Testamento, é uma figura da história de Jesus e revela uma estratégia divina. Para curar o mal universal, Deus se vale de algo humilde e aparentemente insignificante: um único homem, Noé, e uma arca. E esse será um novo começo. Em outras ocasiões no Antigo Testamento acontecerá da mesma maneira. Isso acontecerá com o pequeno povo de Israel. Entre todas as grandes nações, Deus escolhe um povo modesto, que no início nem sequer está formado, e é dele que virá a salvação do mundo. No entanto, essa nação também se torna infiel, e o Senhor a abandona, preservando apenas uma pequena parte, um resto, o reino de Judá. Esse reino também se desvia do caminho e Deus precisa puni-lo, permitindo que seja derrotado pelos assírios e levado ao exílio. Ainda assim, mesmo entre eles, Deus encontra justos, e são eles que darão origem a um novo povo humilde, que será o berço da salvação. É desse pequeno grupo de fiéis que Deus faz nascer seu Filho. E essa mesma estratégia divina se repete até o limite extremo, pois na paixão de Jesus pode-se dizer que tudo se tornou maldade e o próprio Jesus parece ser tragado pelo pecado universal, pois tomou sobre si o pecado do mundo e teve que expiá-lo com a morte.
Mas o coração de Jesus permanece, e é por meio desse pequeno resto que Deus salva a todos, manifestando a salvação na ressurreição de seu Filho. Jesus, o único homem justo, salva o mundo inteiro. Deus sempre age assim. No Evangelho de hoje há uma referência a essa tática, a esta estratégia divina. Os apóstolos ficam preocupados por não terem pão suficiente e Jesus os repreende. Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vosso coração está endurecido? Deus não precisa de abundância material para realizar sua vontade. Mesmo quando há quase nada, como na multiplicação dos pães, ele pode operar a salvação. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. Jesus continuou: e quando repartis 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. Os discípulos precisam entender que o mais importante não é a quantidade de bens materiais, mas sim ter com eles o pão de Deus, que é o próprio Jesus. Amado irmão, amada irmã, é necessária a inteligência da fé. Tudo o que Jesus disse e fez tem um único propósito: que compreendamos o imenso amor de Deus por nós. Nenhuma palavra ou gesto de Jesus pode ser visto de forma isolada, mas sempre à luz da obra da salvação. De pouco adianta crer em Jesus e em seus milagres se ignoramos seu desígnio de salvação. Jesus exige de nós uma fé inteligente e comprometida com Ele. Como os discípulos, também nós sofremos de uma certa miopia espiritual. Por isso, Jesus cobra deles uma fé autêntica, sem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Se ele saciou multidões de 5.000 e 4.000 pessoas, como não seria capaz de providenciar pão suficiente para apenas 12 homens? Não há por que temer se Jesus está presente. Ele é o Deus Todo-Poderoso que supre todas as nossas necessidades. Jesus disse aos discípulos: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vosso coração está endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Jesus matou a charada. O coração dos discípulos estava endurecido. Da mesma forma, quando acalmou a tempestade, perguntou-lhes: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Marcos capítulo 4, versículo 40. Tudo depende da fé. Não é possível seguir Jesus sem fé, sem abrir o coração para compreender as Escrituras. Quantas tempestades e quantas fomes o Senhor já nos livrou? Não temos motivos para duvidar ou ficar perturbados. Precisamos crescer na fé e assim entender a estratégia, a tática de Deus. A ordem de Jesus para nós é clara: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Peçamos ao Senhor que aumente nossa fé, que dissipe de nosso coração toda a inquietação e dureza. Assim seja. Maria, Mãe da Fé, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.